Olá pessoal, tudo bem? Vamos à solução de exercícios de mecânica dos fluidos para entender melhor o que a gente falou na última aula. Então, a aplicação na resolução de exercícios deve facilitar muito a compreensão do conteúdo. Falaremos sobre pressão, sobre empuxo, vazão, então tudo dentro da hidrostática e hidrodinâmica na resolução desses 10 exercícios, ok? Vamos lá. Exercício 1. Imagine que você esteja diante de uma piscina de 3 metros de profundidade. Calcule a pressão no fundo dessa piscina em Pascal. Então, peraí, eu tenho uma piscina e essa piscina aqui, ela tem 3 metros de profundidade, ok? Bom, eu quero saber qual é a pressão aqui no fundo dela, quanto vale essa pressão. Lembrando que a coluna de água que tem aqui de 3 metros, pessoal, essa profundidade vai causar uma pressão realizada pela água. Só que, por ser um sistema aberto, nós também temos a pressão atmosférica atuando aqui em cima. Então, nós temos que somar a pressão atmosférica mais a pressão realizada por essa coluna de água. Como eu faço o cálculo, então? A pressão lá naquele ponto P no fundo é igual à pressão atmosférica mais a pressão causada pela coluna de água, ok? Então, nós temos que a pressão é igual à pressão atmosférica, 10 a quinta, mais... Como calcula essa pressão da coluna de água? dGH. A pressão é igual a 10 a quinta mais densidade da água. A densidade da água, pessoal, é de 1000, ok? Quilogramas por metro cúbico. Por quê? Porque nós temos 1 quilograma para cada litro de água. Em 1 metro cúbico, nós temos 1000 litros. Então, nós teremos 1000 quilogramas em 1000 litros. 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, 1000, ou 10 a terceira, se preferirem, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 3. Então, nesse caso, nós temos 10 a quinta mais 3 vezes 10 vezes 1000. Mas 1000 vezes 10 é 10 a quarta. Então, 3 vezes 10 a quarta ou 10 a quarta vezes 3. Posso somar 10 a quinta com 10 a quarta, mesmo multiplicado por 3? Não posso. Mas posso pegar esse 10 a quinta e fazer assim, 10 vezes 10 a quarta. Mais, tudo bem essa parte, pessoal? Vamos falar sobre ela rapidinho? Nós temos 10 a quinta. Quem é 10 a quinta? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, não é isso? Ou seja, é 10 vezes 10 a 1, 2, 3, 4. A quarta, ok? Porque 10 é o mesmo que 10 a primeira. Então, 10 vezes 10 a quarta, mais 3 vezes 10 a quarta. Agora eu posso somar 10 mais 3, porque ambos estão multiplicando 10 a quarta. Então, a pressão é igual a 13 vezes 10 a quarta. Para voltar em notação científica, como nós vimos lá nas nossas primeiras aulas, esse 13 aqui tem que virar 1,3, não é isso? A vírgula está nesse ponto, ela anda para a minha esquerda, então eu somo mais 1. Então fica 1,3 vezes 10 a quarta mais 1, 10 a quinta Pascal. Está aí a solução do nosso primeiro exercício. Vamos para o exercício 2? Calcule a pressão a que um submarino fica sujeito quando está a uma profundidade de 150 metros. Para a água do mar, adote a densidade de 1000 kg por metro cúbico. Então ele pediu para anotar a mesma densidade da água doce, 1000, para facilitar o nosso caso. Então nós temos, no caso, lá no mar, que beleza, né? Bem aqui representado, um submarino que está a 150 metros de profundidade. Lembre-se que esse submarino aqui, pessoal, também está sujeito à pressão atmosférica. Por quê? Porque trata-se de um sistema aberto, como no exercício 1. Então, a pressão lá no submarino é igual à pressão atmosférica mais, já vou colocar, dGH. A pressão é igual, então, 10 a quinta mais D, 1000, gravidade, 10, H, 150. Então, a pressão é igual a 10 a quinta mais 1000 vezes 10, 10 a quarta, vezes 150.
Eu vou transformar esse 10 à quarta agora em 10 à quinta. Tá vendo esse 150 vezes 10 à quarta? Se a vírgula está nesse ponto e ela andar uma casa, vira 15, só que soma mais 1 no expoente do 10 à quarta, não é isso? 15 vezes 10 à quinta. Então, nós teremos 10 à quinta mais 15 vezes 10 à quinta. Note que se eu não tenho ninguém multiplicando 1 vezes 10, ou o 10 à quinta, então eu tenho 1 vezes 10 à quinta mais 15 vezes 10 à quinta. Ok? 10 à quinta e 1 vezes 10 à quinta são a mesma coisa. Agora eu posso somar. 1 vezes 10 à quinta com 15 vezes 10 à quinta são 16 vezes 10 à quinta. Ainda não está em notação científica, então vou andar mais uma casa com a vírgula. 1,6. Se a vírgula estava nesse ponto e andou para a esquerda, soma, não é isso? Então 10 à quinta mais 1, 10 à sexta. Unidade de medida, Pascal. Ok, o exercício 2. Vamos para o exercício 3. Uma caixa de água devidamente vedada, então está fechado o sistema, tem seu limite superior a 12 metros do solo. Qual o valor da pressão exercida pela água nessa caixa em uma torneira 0,8 metros acima do solo? Nesse caso, pessoal, eu tenho uma caixa d'água e essa caixa d'água, que está 12 metros acima do solo, está ligada a uma torneira e essa torneira está a 0,8 metros acima do solo. A caixa está completamente vedada, segundo o exercício, e ela tem 12 metros em relação ao solo. Mas o que me interessa é essa altura aqui em relação à torneira de coluna de água. Por quê? Porque é aqui que a água vai sair. Se ela vai sair nesse ponto, ela tem essa altura toda para cima dela. Quanto é essa altura acima dela? Bom, nós temos 12 metros menos o 0,8. Nós temos 11,2 metros de coluna de água aqui acima da torneira. Vamos calcular a pressão? A pressão é igual a dGH. Professor, por que não soma a pressão atmosférica? Porque, segundo o exercício, a caixa está devidamente vedada. Trata-se, então, pessoal, de um sistema fechado. Ok? Nesse caso, então, a pressão é... Que líquido é? Água. Opa, a densidade é 1000. Eu vou lembrar. Gravidade? 10. E a altura em relação ao solo? 11,2. Então, a pressão é 1000 vezes 10, 10.000, que é o mesmo que 10 à quarta, vezes 11,2. Então, a pressão é de 11,2 vezes 10 à quarta, é a mesma coisa, não é isso? É igual a 2 vezes x, x vezes 2, 2 vezes 1 ou 1 vezes 2. Então, 11,2 vezes 10 à quarta, eu escrevi em notação científica. A vírgula anda para a esquerda, soma 1 no expoente. 1,12 vezes 10 à quinta. Unidade de medida, Pascal.